Chelsea Perkins, uma ex-atriz de filmes adultos, executou um homem dentro de um parque nacional. Supostamente, o homem era alguém que ela havia acusado de abuso. Segundo o relato, os dois haviam estudado juntos no ensino médio. Matthew teria abusado diversas vezes na época, com relatos de Chelsea alegando que houveram episódios até quando ela tinha 4 anos. Chelsea Perkins já prestou serviço militar na Guarda Costeira pelos Estados Unidos. Ela atuou nas Forças Armadas durante 3 anos até 2007, que foi o ano que ela se desligou. Relatos de colegas dizem que ela tinha um temperamento forte e que era bastante expressiva, mas enfim, depois disso ela teve 2 filhas, uma de 7 e uma de 9, onde a gente não sabe se essas filhas seriam do relacionamento que ela teve e posteriormente se casou, ficando ainda mais confuso quando em 2017 ela e Matthew teriam tido relações, coisa que ela acusou ele de abuso, mas a gente já chega nessa parte. Por sua vez, Matthew era músico, pelo que eu pesquisei, ele também era pai, era um cara que era bastante conhecido na região. Com a ascensão da plataformas como OnlyFans, Chelsea resolveu participar desse mundo, mas ela usava um outro nome que era Selena Savage ou Sabrina Savage. Pesquisando aqui, eu não sei bem se ela fazia as vendas desses conteúdos enquanto ela era casada, e sim, ela tinha um relacionamento que depois ela acabou se encontrando com o Matthew. Enfim, é uma história bastante confusa, nem mesmo eu consegui entender direito, mas enfim, ela acabou crescendo e tendo um certo destaque, onde ela até chegou a gravar um podcast, mas se você pesquisar por ele, você não encontra, afinal quase nada dela tá de pé hoje. O perfil do Twitter que Chelsea usava tá privado. O Instagram dela foi derrubado, o perfil no Face dela foi derrubado, até a página do OnlyFans dela foi derrubada. A única coisa que eu consegui encontrar dela, que ainda tá ativo e público, é o TikTok dela, onde por causa da repercussão do caso, o último vídeo dela tem mais de 100 mil visualizações, e o vídeo é esse. Bom, acontece que depois que ela tirou a vida de Matthew, Chelsea ficou na prisão. Ela se declarou culpada do assassinato, mas é aí que a história fica mais cabulosa. Ela diz que o que lhe é ordenado a fazer atrás das grades não é justo. Isso porque teve todo um processo onde envolveu muito dinheiro. Ela alega que esse passado foi a sua motivação para cometer o assassinato pelo qual ela se declarou culpada. Mas algo bem bizarro aconteceu depois do assassinato de Matthew, quando alguém tentou matar a Chelsea. Acontece que meses depois dela ter matado o Matthew em um parque nacional de Ohio, no Instagram, Perkins se sentia à vontade como Selena Savage, né? O perfil que ela usava como cam model e produtora de filmes adultos, é que a gente pode dizer assim. A última postagem de Perkins foi no Instagram em 9 de dezembro de 2021. Vale contar também uma coisa aqui, é que como ela teria tirado a vida do Matthew em um parque federal, parece que se você comete um crime lá, as penas são de crimes federais e não estaduais e costumam ser até mesmo às vezes mais duras, não é? E bem no início daquele ano, em 6 de março, Perkins dirigiu até Ohio para encontrar Matthew Dahmer, de 31 anos. E de acordo com documentos judiciais, Dahmer e Perkins se conheciam há muito tempo, que nem eu falei pra vocês. Eles já chegaram a estudar juntos no ensino médio e, portanto, se conheciam há muitos anos. Naquele fim de semana, Matthew disse a um amigo que iria se encontrar com uma mulher que estava na cidade. E, de fato, seu chefe o viu entrar em um carro com uma mulher que dirigia um veículo branco. Mas fica muito esquisito mesmo, porque isso aqui aconteceu em 2021, onde, em 2017, a Chelsea o acusou de abuso, onde ela teria feito até uma queixa na polícia e teve uma investigação, porém nada foi comprovado. Então aqui a gente teve a versão de que a Chelsea teria sido abusada por esse cara, onde teve uma relação que, de acordo com ela, não foi consentida, enquanto que o Matthew alegava que a relação teria sido consentida, tanto que o cara ele ficou surpreso por causa daquilo. Enfim, tá aí uma coisa que a gente nunca vai saber. Teve investigação, mas nada foi comprovado, e então ficou elas por elas. Porém, depois daquilo, os dois se afastaram, e Matthew provavelmente ia querer o mínimo de contato possível. Porém, a Chelsea tinha passado por um estresse pós-traumático muito grande, e tudo isso só piorou quando uma sugestão de amizade de Matthew no Facebook apareceu. Vale lembrar que o perfil dela no OnlyFans não era nada convencional do tipo de coisa que você encontraria, onde existiam várias fotos de Chelsea com roupas ou até sem roupas, segurando armas e com legendas de ameaças, além do conteúdo mais 18. Mas enfim, Chelsea não ia esquecer daquilo tão cedo e decidiu agir. Porém, ela sabia que o Matthew, depois de todo aquele caso em 2017, não ia querer nem mais ver a cara
dela. Foi então que ela teria criado um perfil com o nome do OnlyFans dela, o Sabrina Savage, que provavelmente o Matthew não sabia que ela teria um perfil de OnlyFans. Foi então que ela se aproximou dele e conseguiu o encontro. Mas eu ainda não entendi muito bem, porque tipo, ela criou o fake pra encontrar ele. Quando eles se encontraram, ele ficou de boa e ainda passaram a noite juntos. E lembrando, Chelsea nessa época supostamente seria casada com um cara e pegou o carro do seu marido, viajou pra Ohio, passou uma noite com esse cara e depois disso ela tira a vida dele. Cara, eu não sei. Toda essa história pra mim é meio confusa. E lembrando, tanto a Chelsea quanto ele eram pais, respectivamente, que eu não sei quem que é o parceiro com que eles teve esses filhos. Em 6 de março, os dois foram ao Parque Nacional do Vale Cuyahoga, que é um lugar tranquilo pra fugir da agitação de Cleveland, no nordeste de Ohio. Em 9 de março, alguns dias depois, por volta das 11 da manhã, alguns excursionistas encontraram Matthew morto. Ele tinha um único ferimento de bala na cabeça. Depois disso, a polícia olhou o celular de Matthew e viu que recentemente um bloco de notas havia sido apagado, onde nele teria uma espécie de carta de autoexecução que seria plantada pela Chelsea, ou seja, quem encontraria o cara veria que ele teria uma carta de autoexecução, então eles pensariam, pô, logo isso aqui foi um auto-execução, mas aquilo ali acabou dando tudo errado. Porém, antes de Chelsea ir embora, ela apagou as conversas dela com ele no celular de Matthew e ela deletou o seu perfil com o qual ela tinha feito contato com ele. Foi então que às 1h27, Perkins não estava em lugar nenhum. E durante a investigação, a polícia conversou com alguns excursionistas que lembravam de que no dia da morte do Matthew, eles teriam ouvido um tiro e teriam visto a Perkins, que parecia perdida na mata. Eles notaram que era estranho ela estar usando botas até o joelho, caminhando por um parque nacional. Bom, Perkins finalmente conseguiu sair do parque e dirigiu até Michigan. E chega a ficar mais bizarro ainda quando você descobre que depois disso ela foi até um estúdio de tatuagem e fez uma tatuagem de um laço, que eu não sei muito bem o que representa, mas enfim, só trouxe essa informação aqui pra vocês. E depois disso ela voltou finalmente pra sua casa na Virgínia junto do seu marido. Cara, que história mais maluca. Era lá que o seu marido morava e era dono do veículo branco, no qual o chefe de Matthew o viu entrando antes de ser, enfim, morto. Levou vários meses para prender Chelsea Perkins. A polícia disse que eventualmente conseguiu rastrear os dados do celular de Matthew com a localização de um imóvel alugado pelo Airbnb que Perkins havia reservado para o fim de semana em que estava em Ohio. Então eles meio que cruzaram essas informações e falando, putz, acho que ela deve ter alguma coisa a ver. E ainda mais pelo passado que ela tinha com ele. E foi isso que aconteceu. Aí que a gente chega numa parte mais curiosa também. O DNA de Perkins também apareceu no corpo de Matthew e em uma garrafa d'água que estava perto do corpo dele depois que ela atirou nele na nuca. Essa parte do DNA é meio esquisita. Então, se a gente parar pra pensar, eu não sei qual que seria esse DNA. Será que eles tiveram relações, alguma coisa do tipo? Eu não sei. Mas aí fica muito estranho, cara. Em 2017 teve o abuso. Em 2021 ela passa a noite com um cara e tem relação e depois atira nele. Cara, que história viajada. Bom, Perkins foi presa em dezembro de 2021, 4 anos depois do caso, especificamente no dia 10 de dezembro. E é por isso que a sua última postagem no Instagram como Selena Savage é de 9 de dezembro daquele ano. Por mais claras que as evidências pareçam em retrospectiva, levou vários meses para que a polícia prendesse Chelsea Perkins. E durante esse tempo, essa história tomou um rumo ainda mais bizarro, porque mais gente ia morrer. Então, pouco mais de um mês antes da prisão de Perkins, uma mulher foi baleada no nordeste de Washington, D.C. E o atirador, de acordo com o Departamento de Justiça, usava um colete marrom e um boné de beisebol marrom também, e carregava uma caixinha de papelão. Ele bateu na porta da frente dessa casa e gritou UPS, ou seja, é tipo o Mercado Livre dos caras, entre muitas aspas, né? Eles fazem esse serviço de entrega. E aparentemente, quando a mulher atendeu a porta, eles atiraram nela. A pessoa vestida como uma falsa entregadora da UPS atirou nessa mulher. E mais tarde descobriríamos que essa mulher vestida como entregadora da UPS era Toma Lynn, mais especificamente Toma Lynn Dunbar. Essa mulher era a mãe do Matthew. Os promotores do governo dizem que Tommy Lynn e seu parceiro de longa data, um homem chamado John McLean, dirigiram até uma casa em Washington com a intenção de atirar mesmo na Chelsea Perkins. O casal estava frustrado em novembro porque ninguém havia sido preso pela morte do seu filho e eles realmente acreditavam que Chelsea Perkins era a responsável. Então, eles decidiram fazer justiça com as próprias mãos. O problema é que a mulher que atendeu a porta e foi baleada por Tommy Lynn não era a Chelsea Perkins. Uma mulher que não tinha absolutamente nada a ver com o assassinato de Matthew. E, graças a Deus, essa mulher sobreviveu, essa que não tinha nada a ver. Tommy Lynn e seu parceiro John McLean tentaram fugir trocando a placa do carro. Porém, a polícia encontrou eles. A história que já era maluca
e confusa nesse momento, fica mais bizarro, porque Tommy, a mãe de Matthew, teria tirado a própria vida com um tiro quando a polícia chegou perto. Agora, McQueen, o parceiro de longa data de Tommy, se declarou culpado em 2022 por seu papel no tiroteio e foi condenado a 3 anos de prisão. Perkins não morava mais na área de Washington DC na época em que os pais de Matthew foram tentar matá-la sob o disfarce de motorista de entrega. Perkins, no entanto, foi presa em Pensacola, na Flórida. O jornal Cleveland Plain, em Ohio, disse que a polícia em Virginia Beach, onde Perkins alegou que o abuso aconteceu, não tinha prova suficiente para sustentar uma acusação. Bom, enfim, acabou que a Chelsea Perkins foi presa e depois disso teve toda uma batalha judicial, porque aparentemente depois disso ela foi se declarada culpada e acabou pegando a pena entre de 20 a 25 anos de prisão. Mas é só o começo. Isso porque, além da sentença, o juiz também ordenou que Perkins pagasse uma indenização à família de Matthew Dahmer, onde o valor era de $596 mil. Esse é o valor que o tribunal descobrir as despesas de viagem da família de Matthew para comparecer ao tribunal, já que eles moravam em outro estado, e cobre as despesas do funeral de Matthew, mas também é uma estimativa de dinheiro que o Matthew teria ganho em sua vida se ainda estivesse vivo. Vale lembrar que ele trabalhava como músico. Agora, nesse documento judicial obtido, Perkins teria contestado o valor, falando: cara, vocês estão malucos. O texto diz que, entre aspas, não foram apresentados comprovantes de pagamentos, declarações de imposto de renda, declarações juramentadas ou análises para verificar a duração do emprego, a regularidade do horário de trabalho ou despesas razoáveis de subsistência que ele possa ter tido, fecha aspas. Bom, enfim, ela tá contestando todo esse valor, o que é um valor muito alto, mas atualmente Chelsea Perkins está presa. E todo esse caso é ainda tentando fazer aqui para vocês uma linha temporal que fizesse sentido, porque todo ele é estranho. E agora a gente tem o Matthew, que teria cometido esse abuso, mas nada foi comprovado, e que teria deixado também uma filha. E Perkins, que atualmente está presa em um presídio federal e teria deixado as suas 2 filhas, e eu não sei que rumo tomou esse relacionamento que ela tinha com esse homem no qual ela era casada. Mas enfim, todo esse caso é maluco do começo ao fim.